Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma excelente quarta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas notícias do Verdão, que está se preparando para esse confronto nesta quinta-feira contra o Al-Ahly pela segunda rodada do Campeonato Mundial. Estou trazendo um corte com essas últimas informações dessa preparação. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Em peso aqui com a gente na Brooklyn Bridge, tanto que a ponte tá até balançando. Aí agora a gente vai chamar um VT do Edgar Alencar falando do Palmeiras. Então vai daí, Ed. Não molhar o campo de treinamento. Provavelmente essa não era uma das instruções passadas à comissão técnica para essa temporada americana. Mas depois das considerações dos jogadores a respeito do gramado em Nova Jersey, a estratégia foi desligar o sistema de irrigação. Os campos no padrão FIFA são campos que geralmente são bem molhados, bola rápida, e isso a gente vem treinando a semana inteira assim. Aqui o campo estava bem molhado, já pensando nisso, e foi uma surpresa para nós chegar nesse jogo e não ter o campo tão molhado. A bola estava prendendo um pouco, alguns passes que geralmente ia chegar bem. Os jogadores tinham que colocar muito mais força na bola e isso atrapalhou um pouco o primeiro tempo. No segundo até deu uma chuvinha leve, melhorou um pouco. Mas hoje a gente já fez o contrário, hoje já treinou sem molhar o campo para se adaptar. Um outro fator que pode ter impacto nessa próxima partida do Palmeiras é a temperatura. Se a previsão estiver correta, esse jogo com o Al-Ahly, meio-dia no fuso local, vai ser disputado num calor acima dos 30 graus. O bom da gente morar no Brasil é que tem essas vantagens nessa hora. Às vezes sai de um tempo mais frio em São Paulo, vai jogar em Fortaleza, tá um calor enorme, vai jogar em Porto Alegre, tá um frio. Para quem se lembra, no domingo nossa equipe estava até toda agasalhada em Nova Jersey, 17 graus, tempinho de garoa, vento. 2 dias depois e a galera já está cuidando da hidratação e dá-lhe protetor solar. O verão começa aqui no Hemisfério Norte no próximo sábado e ele promete. Tentar que isso não seja problema, mas sim acostumar, porque a gente tem isso no Brasil também, e se preparar bem da melhor forma possível para estar todo mundo 100% para quinta-feira, que é o que importa. Bom, tá aí o Palmeiras falando do gramado, né? E agora a gente vai com as informações atualizadas do Palmeiras. Com quem, pessoal? Gabi Ribeiro! Traz pra gente aí, Gabi. Pô, com essa recepção eu fico até emocionada, né, Fred? Ó, já que a gente tá falando de gramado, estamos exatamente aqui no palco do jogo de amanhã, o estádio de Nova Jersey, e dá pra ver ali no fundo que o gramado já tá sendo cuidado, aquela luzinha especial ali pro gramado ficar tudo certinho, tudo bonitinho pro jogo de amanhã contra o Al-Ahly. E olha, falando um pouco do adversário do Palmeiras, um adversário que teve um início de competição um pouco mais turbulento, digamos assim. Primeiro que no jogo contra o Inter Miami, o Trezeguet perdeu um pênalti e ontem ele foi multado pelo diretor esportivo do clube por causa disso. Tudo porque quem deveria ter cobrado o pênalti era o Essam Abo. O Trezeguet estava estreando naquele jogo, quis fazer uma moral com a galera, não conseguiu e aí acabou levando uma multa. E também tem outro desfalque em relação ao time de amanhã. O Eman Ashur, ele caiu no comecinho do jogo, fraturou a clavícula, ele que é o artilheiro do Al-Ahly na temporada, 19 gols, não vai poder jogar amanhã porque teve que fazer uma cirurgia, tá fora da competição. Como eu disse, um comecinho de campeonato bem mais turbulento pro Al-Ahly do que foi pro Palmeiras, né? Agora, falando de Palmeiras, agenda, rapidinho. Daqui a pouco o Palmeiras está saindo lá da Carolina do Norte. Hoje à tarde o técnico Abel Ferreira dá entrevista coletiva por aqui e os jogadores também falam, viu, Fred? Não tenho como passar para você com a galera, mas vai daí. Na tela não. Chamo aqui no nosso F360 Gustavo Zupac e Roberta Barroso para falar do Palmeiras. Para falar do Palmeiras que amanhã vai ter que fazer gol e terá o Mohamed El Shenawy pela frente, viu, Roberta e Zupac? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Abel, para você, amigos do 360, fãs de esportes. Zupac Good também morning. aqui ao meu lado. Good morning, Zupac. É isso, vai precisar de gols. Teve desempenho, mas não teve resultado nesse último jogo contra o Porto, mas jogou bem. Nós estamos, Abel, em Hoboken. Muito certo? bem, certíssimo. Na Sinatra Drive. Quem nasceu por aqui então, né? Mr. Frank Sinatra, nós estamos em New Jersey, aqui é o Rio Hudson, para lá do Rio Hudson é Manhattan, Nova York para cá, New Jersey para cá, aqui é o bairro onde nasceu o Frank Sinatra, por isso que esta avenida
que tem um calçadão lindíssimo, que lembra as praias de Santos, lembra a Lagoa Rodrigo de Freitas. Sim. Aqui na nossa frente tem o Parque Sinatra, que fica para trás, mas esta é a Sinatra Drive. É isso então. E hoje o Palmeiras já está treinando agora na parte da manhã, a imprensa só acompanhando aqueles primeiros minutinhos e depois treino fechado. Na parte da tarde, o Palmeiras então chega aqui em Nova Jersey porque tem zona mista, tem entrevista coletiva com o técnico Abel Ferreira e claro que a gente vai querer saber a estratégia que ele está fazendo para esse compromisso contra o Al-Ahly, que vai ser amanhã no MetLife Stadium. A gente fica na expectativa se teremos mudanças no time. A gente vem falando, né, que depois que ele colocou o Flaco, o Paulinho, o Palmeiras melhorou no jogo contra o Porto e essa é a grande questão. Abel mexe no time, não mexe no time? O que você acha, Zupac? Assim, o time de fato viveu o seu melhor momento no jogo de domingo contra o Porto, depois do minuto 65, quando o Abel fez a troca tripla, dali para frente. Mas isso tem a ver também com o papel de quem entrou, mas também com a queda física do Porto, admitida pelo próprio Martin Anselmi, por essa questão de fim de temporada que a gente vem batendo aqui na tecla e a tecla tem que ser batida a cada jogo em que envolva especialmente os times europeus. Mas, assim, analisando algumas questões individuais de desempenho, analisando a diferença de estratégia, de proposta que o jogo de amanhã pede em relação ao jogo de domingo, e entendendo como o Abel costuma trabalhar, desgaste físico, a gestão de energia, que é um tema que ele sempre traz, é muito improvável, para não dizer quase impossível, que o Abel repita a equipe. Ele não vai repetir a equipe, ele vai mudar a equipe. Ou por questão técnica, ou por questão tática, ou por questão física. E aí a gente pode olhar para onde ele pode mexer. Acho pouquíssimo provável que ele mexa na linha defensiva, que se comportou muito bem, e tem Giai, Gomes, Murilo, Piquerez numa boa forma, embora o Gomes venha numa batida muito forte de jogos por Palmeiras e por Paraguai, é o capitão do time. Sim. E é um cara que nesse tipo de torneio cresce enormemente, mas do meio para frente acho que a gente pode ter mudança, e você falou um nome que para mim faz sentido pensar em troca, que é o Flaco Lopes, e aí de novo, por dois motivos, porque nesse momento eu vejo o Flaco Lopes jogando melhor do que o Vitor Roque, entregando mais gols, que é o que faltou para o Palmeiras no jogo de domingo, e pensando na estratégia do jogo de amanhã contra o Al-Ahly, talvez faça mais sentido ter o Flaco do que o Vitor Roque. Eu não sei se o Palmeiras vai ter muito espaço em profundidade, muita diagonal para o Vitor Roque preencher. Talvez o Palmeiras tenha como base para o jogo de amanhã empurrar mais o Al-Ahly para trás e tentar encontrar o Flaco Lopes dentro da área. Até porque o Al-Ahly é um time interessante do ponto de vista técnico do meio para frente, mas do meio para trás é um time mais instável. Então, assim, se eu tivesse que olhar para mudanças, acho que dois nomes podem ganhar espaço para amanhã. Flaco Lopes e o Facundo Torres. O Facundo, que geralmente é titular, e por opção do Abel, ficou no banco para o Maurício ser um pouco mais agudo no jogo de domingo. É isso, já que estamos falando então do Flaco Lopes, ele falou quanto foi especial encarar o Porto, a presença da torcida e também como é que estão sendo os treinos do Palmeiras. Ele chega agora no 360. Cara, muito especial para mim e acho que para o time também. Nós medir contra um grande time da Europa, acho que foi muito especial também. Todo o apoio deles é incrível e mais uma vez o Palmeiras demonstrando o gigante que é, né? Estamos muito bem. Hoje, como você falou, um treininho mais para compensar as cargas com os companheiros que jogaram. E é isso, já todo mundo preparado e ligado para o próximo jogo que vai ser decisivo também para a gente. Jogo, né? Bonita. É isso, vai ser um jogo decisivo também, lembrando que o Al-Ahly contra o Inter Miami até fez um bom primeiro tempo e aí o que a gente vem falando, cansou na segunda etapa, Zupac. O Al-Ahly vive uma situação curiosa, o técnico José Riveiro, o técnico português, né, que foi um técnico importante no Orlando Pirates, que é rival do Mamelodi Sundowns, do grupo do Fluminense lá na África do Sul, agora é o novo técnico do Al-Ahly, estreou agora, né, no empate contra o Inter Miami. Algumas questões de relacionamento têm sido muito comentadas pela imprensa egípcia, e o que se comenta, e como hoje vai ter entrevista do José Riveiro e dos jogadores do Al-Ahly lá no MetLife Stadium, eu tô curioso para ver a repercussão disso, de que ele ficou pistola da vida que o Trezeguet, o Mahmoud Hassan, né, o Trezeguet, bateu o pênalti que o Ustari defendeu, porque na visão do José Riveiro, que acabou de chegar, o Trezeguet, que acabou de chegar, não deveria ter batido o pênalti, já que o Essam
Abu Ali, né, o centroavante palestino, artilheiro da equipe do Al Ahly, ele costuma ser o batedor. Então há nos bastidores, ao que se comenta na imprensa egípcia, uma irritação e uma possibilidade até de o Trezeguet ser multado por ter batido um pênalti que a princípio não era para ele bater. Então o técnico novo chegou e já está tendo que administrar algumas questões de relacionamento. Lembrando que o Al Ahly enfrentou o Palmeiras 2 vezes sob o comando do Abel Ferreira em mundiais, né? No primeiro mundial que o Palmeiras foi jogar depois de vencer a Libertadores de 20, o Al Ahly ganhou do Palmeiras nos pênaltis na disputa de terceiro lugar. E no segundo mundial que o Palmeiras foi jogar com o Abel, aquele que perdeu para o Chelsea depois de ganhar do Flamengo na Libertadores, aí o Palmeiras ganhou de 2-0 do Al Ahly na semifinal e foi jogar a final contra o Chelsea. Teremos um desempate nesse confronto entre brasileiros e egípcios. E o Al Ahly não vai ter o principal jogador, que é o Achour, que se machucou no primeiro jogo, fraturou a clavícula, teve que passar por cirurgia. E é um problema, o Achour é um meio atacante, é um cara que liga a linha de meio com a linha de ataque da equipe do Al Ahly. Ele tem opções, né? O Taher, que é um jogador que vinha jogando bastante antes do José Riveiro chegar, ficou no banco, é opção. E a troca direta que ele fez na estreia contra o Inter Miami, o Zizou, que estreou inclusive no Al Ahly nesse jogo, ele teve longa carreira no Zamalek, o grande rival do Al Ahly, é um jogador também de perfil mais parecido com o Achour, até acho que é uma troca mais natural, mas é um desfalque importante porque de fato o Achour é muito bom jogador, é um impacto para a equipe que perdeu o seu principal nome no primeiro tempo da sua estreia no Mundial. Vamos ver qual vai ser a postura do Al Ahly nesse duelo contra a equipe do Palmeiras. Verdade. Abel, a gente volta com vocês. Obrigado, Zupac. O problema não foi o Trezeguet, né, o do pênalti. Ele bateu o pênalti que não era para ele bater. O problema foi não fazer o gol. Se ele tivesse batido... Verdade, se ele bate, faz. O Trezeguet tá aqui, ó. Se ele tivesse batido o pênalti, que não era para ele bater, mas a bola tivesse entrado, não teria acontecido nada. E onde estava o técnico, aquela altura que deixou acontecer, deixou bater? Tudo bem que está chegando agora, mas tem que ter uma certa ordem ali, né? Deixa eu só me despedir. Obrigado, viu, Zupac e também a Roberta Barroso. Só faltou vocês cantarem uma música. Faltou o dueto de vocês dois cantando um Sinatra, mas fica para próxima. Podiam ter cantado aí um Fly Me to the Moon, alguma coisa assim, né? Você cantar o My Way, tá cantando. Tá cantando? Vai lá. Solta a voz, amigo, vai. Não, já cantei, agora não vou cantar mais. Quem canta My Way é o Silvinho, técnico da Albânia. O Silvinho, no fim do ano passado, viralizou com um vídeo espetacular cantando My Way em homenagem ao Frank Sinatra. Valeu, obrigado. Bom trabalho para vocês, Roberta Barroso e Gustavo Zupac. Estavam ali no Sinatra, não sei o quê, Sinatra Way. Ele deu um tostão da voz dele, mas você não deixou ele cantar. Eu interrompi. Talvez tenha sido bom. Da cantoria. O Zupac é um grande comentarista, um grande repórter, não é um grande cantor. Agora é o seguinte, eu tenho uma pergunta para o Eugênio, mas eu já sei a resposta. Perde a graça um pouco, né? Depende. Mas ele pode surpreender. Você sabe também a resposta e o Donk também sabe. Sabe qual é a pergunta? Eu não sei qual é a pergunta. Então eu vou te falar. A pergunta é, Eugênio Leal, você escalaria para amanhã contra o Al Ahly Vitor Roque Tigrinho ou Flaco Lopes? Você já sabe a resposta do Eugênio. Eu já sei, mas olha, dessa vez eu tô com o Eugênio. Você já sabe a resposta do Eugênio? Eu acho que sim. É flaco, ele é flaquista. Ele é flaquista, ele é muito flaquista. Fala, Eugênio, fala aí. Não, eu quero que eles falem, porque você já sabe a minha resposta. Não, a minha... Viu? O professor tá comigo. A minha é surpreendente, porque numa dividida entre os dois... Ele prefere o Tigrinho. Eu sempre preferi o Tigrinho. Mas, amanhã você prefere Flaco Lopes? Por quê? Eu cansei. Eu cansei do Tigrinho e tá precisando de gol. Quantas chances de gol ele teve? Quantas bolas chegaram para ele chutar no gol e fazer o gol contra o Porto? O Zupac colocou uma coisa interessante. É o tipo de adversário que pede o Flaco, pelo menos de saída. Acho que o adversário pede o Flaco. Você tem 2 pontos que estão falando a favor, né? Então não é que você cansou. Então não é que você... Também estou um pouco ressabiado. Ah, tá. Estou um pouco ressabiado com o Tigrinho. Ele está traindo minha confiança. Eu esperava mais dele. Esperava mais gols a essa altura. O tempo está passando, eu continuo escalando ele não está dando resposta, o time já não fez gol contra o Porto, o tiro é curto nesse campeonato. Eu acho que é hora de Flaco. Eugênio fez sua cabeça, hein? Você está influenciando a rapaziada aí, hein? Eu não fiz a cabeça, porque quando eu falei, ele foi contra. O que está fazendo na cabeça dele é o desempenho dentro de campo. É isso. Que foi justamente... Quantas bolas chegaram para ele fazer gol? Justamente o que fez também a minha cabeça antes. Porque de início, o Vitor Roque é o jogador contratado para ser a resposta do Palmeiras. A conhecida e já
sintomática falta de eficácia, que a gente acabou de ver mais uma vez o Ricardinho pontuar ali. O Palmeiras foi o time que mais criou situações de gol e também o time que mais perdeu as situações de gol. Se esperava que o Vitor Roque chegasse... Mas quem perdeu o gol não foi o Vitor Roque. Foi Estevão e Richard Rios, lembra bem? Mas ele foi contratado para quê? Nem chegou a perder. Para ser o homem-gol. Ele foi contratado para ser o 9. E quando ele foi contratado, eu, inclusive, falei sobre isso. Não, beleza, foi buscar o camisa 9, que é o cara que vai fazer as bolas entrarem. Ah, mas se a bola não chegou para ele, de repente ele está saindo muito da área, tá ajudando muito a construir, ajuda a marcar e tal. Mas, assim, o que o Palmeiras precisa é de alguém que empurre a bola para dentro do gol. E ele não está conseguindo fazer isso. Então, essa é a grande questão. Se esperava dele uma coisa, ele pode estar ajudando em outras, pode. Só que para outras coisas tem outros jogadores. Para o gol, cadê? E o Flaco Lopes é tão melhor? É esse artilheiro todo que vocês estão falando? Mas é um jogador mais fixo de área. Vai vir mais bola por cima do que por baixo. Então, esse é outra característica. Diga, André. Eu concordo que a questão do desempenho do Vitor Roque tá baixo. E acho que isso já poderia justificar a escolha. Mas pensando nesse jogo contra o Al-Ahly, eu tô pautando muito mais o meu voto, que é também no Flaco Lopes, muito mais pelo que o jogo vai pedir do que necessariamente pela fase dos jogadores. Outra coisa que eu tenho colocado aqui, eu acho que não dá pra gente falar assim, tem que ser esse jogador e pronto. Depende circunstâncias, do jogo, né? Diga, André. Eu vejo muito isso, assim. Eu acho que faz todo sentido você entrar com o Flaco Lopes nesse jogo, até o próprio Facundo Torres. E acho que é bem por aí mesmo a escalação. Facundo é o mesmo caso. Você precisa de alguém mais agudo do que o Maurício. Pelo menos de saída. Aí a bola começa a rolar, de repente o Tigrinho pode entrar e fazer o gol da vitória. Mas que o jogo se desenha, até pelo que a gente conhece do Al-Ahly, pelo primeiro jogo, se desenha para ter mais bola para o Flaco do que para o Tigrinho, não tenho dúvida. Até o fato dele ter dado a entrevista, às vezes sugere que ele pode vir a ser o titular. Boa. E o Flamengo, será que vem com mudanças para enfrentar o Chelsea? Mendel Bidlovski conosco no Futebol 360 para trazer informações. E vou trazer aqui agora mais algumas informações da equipe do Al-Ahly, né, que é o próximo adversário do Palmeiras nesta quinta-feira, às 13 horas, pela segunda rodada do Campeonato Mundial. Como podemos ver aqui na tabela atualizada, o Palmeiras está na terceira colocação, primeiro Al-Ahly Porto, devido à questão de critério de cartões amarelos. Ninguém fez gol na primeira rodada, e aí na questão de desempates é a questão dos cartões. Como o Palmeiras teve mais cartões ali, ficou na terceira colocação. E aí o Palmeiras precisa vencer esse jogo. No vocabulário do Palmeiras só tem uma palavra para esse jogo contra o Al-Ahly: vitória. Precisa vencer porque praticamente encaminha sua classificação para a próxima fase. E aí vai para a última rodada para decidir em saldo de gols para ver se consegue ficar em primeiro para fugir do campeão europeu, que provavelmente será o primeiro do grupo, o Paris Saint-Germain. E aí é enfrentar ou o Botafogo ou o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid tem muito jogo para o Palmeiras, sim. O Palmeiras tem grande chance de passar para quem sabe, umas quartas de finais da competição. Estou trazendo aqui os últimos 5 jogos da equipe do Al-Ahly. O último, o recente empate contra o Inter Miami, já pelo Mundial de Clubes 0-0. Anteriormente a isso, véspera do Mundial, a equipe enfrentou o Pachuca, que também está no Mundial, e empatou pelo placar de 1-1. Já no campeonato egípcio, foram 3 jogos no mês de maio, nesse recorte que eu trouxe, e foram 3 vitórias. Já o histórico de confrontos contra a equipe do Al-Ahly são 2 na história, né? Em 2020, no Mundial, o Palmeiras empatou 0-0, mas perdeu nos pênaltis, ficou na 4ª colocação. E no Mundial de 2021, o Palmeiras venceu o Al-Ahly pelo placar de 2-0, gols de Dudu e Rafael Veiga, onde selou a passagem do Palmeiras para a decisão contra o Chelsea. Enfim, essas foram algumas informações aí desse próximo adversário do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!